seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Chegamos, pois, ao primeiro domingo do Advento, tempo de preparação para a vinda gloriosa do Messias, o nosso Senhor, toda uma preparação para o Natal, e nos preparamos com penitência, como eu falei no último domingo, e vamos dar continuidade, então, sobre o juízo universal. Hoje nosso Senhor já fala sobre alguns acontecimentos, que vai se aproximando o reino de Deus e a segunda vinda de nosso Senhor. E depois haverá, então, esse juízo universal, onde todos serão julgados. Hoje tomaremos alguns pensamentos também de Santo Afonso Maria de Ligório sobre este dia terrível. Verão o Filho do Homem sobre as nuvens resplandecentes do céu, com grande poder e majestade, diz no Evangelho de São Mateus. Deus é desconhecido nos nossos tempos e por isso é tão desprezado pelos pecadores. Não vemos a Deus. Nosso Senhor já veio há 2000 anos, subiu ao céu, deixou a igreja, porém nem todos querem ouvir. Então muitos desprezam porque não conhecem. Como se não pudera vingar-se quando quisera das injúrias que se lhe fazem. Muitos injuriam a Nosso Senhor, sobretudo nos nossos tempos. Seja com heresias, cismas, contendas, separações, divisões, falsas religiões, seitas, enfim, blasfêmias sem fim contra Nosso Senhor, ódio mesmo à religião. Porém, o Senhor fixou um dia que nas Santas Escrituras se chama Dies Domini, o dia do Senhor, no qual se reconhecerá que o juiz eterno faz justiça. Então, haverá um dia em que tudo isso terminará, se dará fim. Sobre este texto, escreveu São Bernardo: o Senhor, que agora é desconhecido, enquanto é misericordioso, se fará conhecer quando nos vier julgar. Então, por mais que agora não o vejamos, e muitos falam que então é o tempo da misericórdia, porque parece que Nosso Senhor não faz nada, suporta tudo isso com paciência e resignação, porém virá o grande dia do juízo, onde aí sim Ele cobrará e pedirá as contas a todos nós. É por isso que esse dia se chama dia de ira, de tribulação e de angústia, dia de calamidade e de miséria. Muitos vão se assustar quando chegar esse dia terrível, sobretudo os pecadores que negaram a Deus durante toda essa vida. Então vamos fazer três simples reflexões neste dia. O primeiro, o aspecto diverso, que apresentarão os justos e os pecadores. Depois, um exame das consciências que haverá, falamos também no domingo passado. E depois a sentença dos escolhidos e dos réprobos, aqueles que vão ser salvos e os que vão ser condenados. Então, sobre esse primeiro ponto, esse aspecto distinto dos justos e dos pecadores, no Vale de Josafá, o lugar prescrito, onde haverá esse julgamento terrível. A este dia dará princípio o fogo que baixará do céu, e com o seu ardor dissolver-se-ão os elementos, e a terra e todas as obras que nela há, com todos os homens que então viverem, tudo será abrasado. Não somente Santo Afonso, mas também Santo Tomás fala disso, de que no fim tudo será destruído pelo fogo, onde ninguém poderá escapar.
Deus já destruiu uma vez o mundo pelo dilúvio, né? Porém, alguns ainda conseguiram sobreviver, né? E deram continuidade. Porém, no final dos tempos, de fato, não. Né? Tudo será consumido pelo fogo. Tudo naquele dia se converterá num montão de cinzas, diz Santo Afonso. Terra et aquae in ipsa sunt opera exurentur. Isso se encontra, não é, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Tudo será abrasado e tudo se tornará um montão de cinzas. Logo que tenham morrido todos os homens, soará aquela terrível trombeta que fazia tremer a São Jerônimo, e todos ao seu som ressuscitarão num estado incorruptível, como diz o santo apóstolo. Cale tenituba et mortui resurgent. Vai se soar a trombeta e todos os mortos ressuscitarão, ressurgirão. De São Paulo, no 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. E São Jerônimo também, comentando o Evangelho de São Mateus, diz: sempre que penso no dia do juízo, me ponho a tremer, diz São Jerônimo. Quer eu esteja comendo, quer bebendo, quer fazendo outra coisa qualquer, sempre me parece que ressoa aos meus ouvidos aquela trombeta que diz: levantai-vos mortos e vinde a juízo. Santo Agostinho confessava que nenhuma outra coisa o distraía mais dos pensamentos terrenos do que o temor que lhe inspirava este dia, o dia do julgamento final. Então, ao som daquela trombeta, descerão do céu as almas formosas dos bem-aventurados. Como eu falei no sermão passado, também há dois juízos, o juízo particular e depois o juízo universal. O juízo particular é que decide logo, né, se morrermos, por exemplo, hoje, se vamos para o céu, para o purgatório ou para o inferno. Né? Porém, no final dos tempos ainda haverá o juízo universal, que é esse que estamos comentando. Né? Então, algumas almas já se encontram nesse estado, né, de céu, digamos assim, já estão no céu, gozam, né, de algum modo da visão beatífica. Porém, quando se soar essa trombeta, essas almas que já estão no céu descerão. As almas formosas dos bem-aventurados, a unir-se com aqueles mesmos corpos com que serviram a Deus neste mundo, e sairão do inferno as dos réprobos, desesperadas e horríveis. Também as almas dos condenados que já estão no inferno, né, sairão também daquele lugar, né, com formas assim terríveis. Almas desesperadas dos réprobos, horríveis, a unir-se com os corpos desgraçados e malditos com que ofenderam a Deus. Quão diferente será a apresentação de uns das dos outros. Os réprobos aparecerão deformes e negros, como tições do inferno, ao mesmo tempo que os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Que contentes estarão então os que mortificaram o seu corpo com a penitência. Aqueles que abandonaram o mundo para levar uma vida santa, muitas vezes em silêncio, em escondimento, com muitas penitências e orações. Deduzamo-lo das palavras que disse São Pedro de Alcântara a Santa Teresa, quando lhe apareceu depois de sua morte. Ó Félix penitência, que tanta mihi promeruit gloria. Ditosa penitência que me fez merecer tão grande glória, disse São Pedro de Alcântara, depois que morreu, em uma aparição a Santa Teresa d'Ávila. Logo que os homens tiverem ressuscitado, os anjos conduzi-los-ão ao vale de Josafá, para ali serem julgados. E logo os mesmos anjos separarão os réprobos, os condenados, dos escolhidos, colocando estes à direita e aqueles à esquerda.
Que confusão sofrerão então os tristes condenados. Imagine, não é, esse dia terrível, né, como isso se dará. Humanamente falando, é quase impossível, não é, você imaginar todos esses acontecimentos futuros que virão, né, é certo. E de que lado nós vamos estar? Daqueles condenados terríveis que vão para o inferno para sempre, juntamente com Satanás, e aqueles que vão para o céu junto de Deus, né, e dos santos. O irmão será separado do irmão, o marido da esposa, o filho do pai, o amigo do amigo. Então será algo bem terrível. Numa conferência que eu dou sobre as famílias também, eu falo sobre essa importância de educar os filhos na religião católica, né, de bem acompanhar, de vigiar bem, né, os filhos, porque no final se dará isso. Né? Em vez de encontrarem muitas vezes a família toda reunida no céu, vai haver essa divisão. Os filhos para lá, os pais para o outro lado, a mulher se salvou, o marido se condenou, ou vice-versa. Vai ser uma coisa terrível nesse dia tremendo. Eis que, porém, repentinamente abrem-se os céus, os anjos acodem a presenciar o juízo, levando o sinal da cruz e outros instrumentos da paixão do Redentor. Como diz o angélico Santo Tomás, veniente Domino ad iudicium, se signum crucis et talia passionis indiciam demonstrabunt, diz Santo Tomás na Suma Teológica, levando o sinal da cruz e outros instrumentos da paixão do Redentor. Isto confirma-se com as palavras também de São Mateus. Et tunc parebit signum filii hominis in cielo, et tunc plangent omnes tribus terrae. Derramarão lágrimas de desesperação os pecadores ao ver a cruz do Salvador. Porque, como diz São João Crisóstomo, os cravos queixar-se-ão do pecador, e as chagas e a cruz de Cristo falarão contra ele. Também a Rainha dos Santos e dos Anjos, Maria Santíssima, assistirá ao juízo universal do gênero humano e finalmente comparecerá o eterno e supremo juiz sobre as nuvens, cercado de esplendor e de majestade. Et videbunt filium hominis venientem in nubibus caeli, com virtute multa et majestate. Virão o Filho dos Homens vindo sobre as nuvens, cercado de esplendor e majestade. Verão o Filho de Deus e da Virgem sobre as nuvens, resplandecente do céu, rodeado de pompa e virtude. Que pena causará aos condenados a vista imponente do terrível juiz. São Jerônimo diz que a presença de Jesus Cristo lhes causará maior tormento do que o mesmo inferno. Só de os condenados verem a Nosso Senhor vindo de maneira gloriosa, triunfante, aquilo ali, não é, já vai ser pior do que todos os suplícios do inferno. Muitos que aqui nesse mundo zombaram de Deus, não acreditaram em Deus, não confiaram em Deus, levaram uma vida de perdição, nesse dia vão se assustar. Por isso, segundo São João, dirão eles naquele dia aos montes e aos penhascos: caí sobre nós e escondei-nos da face do juiz irritado. O nosso segundo ponto, não é, o exame das consciências. Abrem-se os livros ou processos das consciências e começa o juízo. Nada ficará então oculto, nada, como eu disse no sermão também do domingo passado. Não é necessário nem se justificar, Nosso Senhor vai ler as nossas consciências, todos estarão ali em silêncio
enquanto o nosso Senhor nos analisa. O apóstolo diz que o Senhor fará pôr em plena luz o que está nos esconderijos das trevas. Nada ficará então oculto. Illuminavit abscondita tenebrarum. O mesmo Deus diz por Sofonias: Escrutabor Jerusalém in lucernis. Perscrutarei com uma vela na mão a Jerusalém, e buscarei os homens sumidos nas suas imundícies, isto é, com tanto rigor que nenhum crime ficará oculto, porque com a vela se investigam cantos mais ocultos. Nosso Senhor vai sair à procura, não é, de cada crime que foi praticado por nós. Nada ficará oculto. O juízo causará espanto aos pecadores, diz São João Crisóstomo, porém aos justos alegria e doçura, porque então Deus, diz São João Crisóstomo, dará a cada um o prêmio ou o castigo que tenham merecido, segundo as suas obras, boas ou más. E acrescenta também São Paulo que naquele dia os escolhidos serão arrebatados sobre as nuvens, juntamente com os anjos, ao encontro de Cristo. Os homens mundanos, que agora chamam insensatos aos justos, que vivem mortificados e humilhados, confessarão então a sua própria insensatez. Hoje muitos veem os católicos, vão para a missa nos domingos, nos dias santos, fazem penitência, rezam, se confessam. Nada disso é preciso, mas todo mundo vai para o céu, todo mundo se salva, nem precisa disso. Zombam das pessoas que vão à igreja, né? As famílias que são numerosas, as mulheres que se vestem modestamente. Não é para que tudo isso? Seguir os 10 mandamentos. Então, esses insensatos que hoje zombam dos justos, nesse dia terrível, terão grande surpresa. Ai de nós, insensatos, julgávamos que a vida dos justos não era senão uma necessidade e uma loucura, e que nada conseguiriam dessa forma. Não é para que tudo isso, fazer tanta penitência, rezar tantos terços, tantos rosários, todo mundo vai para o mesmo lugar depois que morrer. Não é assim essas falsas ideias. Todos nós seremos recompensados pelas nossas boas obras ou pelas obras más, tudo aquilo de ruim que cometemos. E haverá aí o prêmio ou o castigo. Neste mundo chamam-se ditosos os ricos e os que desfrutam honras. Mas a verdadeira felicidade consiste em alcançar a eterna bem-aventurança. Hoje, às vezes, muita gente inveja os ricos, os artistas, os famosos. Fulano tem dinheiro, leva uma vida boa, é ótimo, não sei o quê. E não é assim. A verdadeira vida, ou a vida feliz, de fato, é no céu, junto de Deus. Aqui, tudo passará. O que importa é a nossa salvação eterna. A nossa felicidade, de fato, vai ser ver, contemplar a nosso Senhor para sempre. Regozijai-vos, pois, vós, almas piedosas, que passais no mundo uma vida cheia de tribulações, porque a vossa tristeza se converterá em gozo. Tristitia vestra revertetur in gaudium, diz São João, capítulo 16, versículo 20. E no vale de Josafá estareis sentados em tronos de glória, diz Santo Afonso. Para aqueles que hoje vivem tribulações, angústias, sofrimentos, muitas vezes grandes sacrifícios que fazemos, uma vida dura, às vezes áspera, de mortificação, muitas vezes de pobreza, miséria, porém se vivermos de maneira justa,
apesar de todos esses sofrimentos e tribulações, confiarmos em Deus, aí sim, né, sentaremos nos tronos, né, tronos de glória no vale de Josafá no dia do nosso juízo. Porém, os réprobos, os pecadores, os criminosos, pelo contrário, serão colocados à esquerda como cabritos destinados ao matadouro, para esperarem ali a sua última sentença de eterna condenação. No dia de juízo não haverá esperança de misericórdia para os ditosos pecadores. Então, os pecadores, aqueles que, tanto as almas que já estão no inferno, como aqueles que levaram uma vida má, né, estando ali, junto com aquela multidão terrível, já não há mais nenhuma esperança de que vão se salvar. Estão ali somente esperando, não é, a sentença do juiz de condenação eterna. É já grande pena a do pecador viver sem recordar-se do dia do juízo e sem o temer, e com efeito a maior pena do pecado que experimentam os que vivem na desgraça de Deus é ter perdido o temor e a memória do juízo divino. É por isso que a maioria das pessoas, as pessoas que vivem no mundo, não pensam em nada, não pensam no seu fim último, não pensam na morte, que vão ser julgados, que terão que apresentar a Deus boas obras. Eles já não pensam nisso, só pensam no pecado. Eu já vou para o inferno mesmo, já estou perdido, então vou fazer tudo de ruim, porque para mim não há mais misericórdia. Continua, contudo, ó pecador, obstinado no crime, exclama o apóstolo, que segundo a tua obstinação vais entesourando ira e mais ira para o dia da vingança e da manifestação do justo juízo de Deus. Secundum autem duritiam tuam et impenitens co thesaurisas tibi iram in die ira. Vais guardando, entesourando ira, né, e mais ira do terrível juiz. De São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 5. Então diz Santo Anselmo, os pecadores não poderão ocultar-se, mas ver-se-ão obrigados a comparecer no juízo com dor insofrível. Os demônios farão o seu ofício, acusando-os. Dirão ao juiz, como diz Santo Agostinho, iudica esse meum, quitus esse noluit. Julga como juiz reto que és, que esse pecador é meu e me pertence, pois não quis ser teu. Então, Satanás vai estar lá nesse dia terrível, com um livro enorme, com todos os nomes, as anotações de vidas inteiras, não é? E vai dizer, esse daí já é meu, passou a vida inteira aqui, ó, me servindo, não é? Não quis servir a vós, porém serviu a mim. Logo, não é? Vai passar toda a eternidade comigo, sofrendo no inferno. Eis que contra eles se insurgirá primeiro a sua consciência, em segundo lugar as criaturas e as próprias paredes da casa onde pecaram levantarão alto o grito contra eles. Como diz o profeta Abacuque, lapis de pariete clamabit, mesmo as paredes das casas onde nós pecamos, né, se levantarão contra nós em altos gritos. Né? Às vezes pensamos que fazemos coisas ocultas, escondidas, porém no dia do juízo tudo estará às claras. E em terceiro lugar, o mesmo juiz dirá, eu que tudo sei, eu a quem nada se pode ocultar, sou testemunha de tudo isso. Ego sum iudex et testis dicit Dominus. Eu sou o juiz e a testemunha, diz o Senhor, né, segundo o profeta Jeremias. Sobre isto escreveu também Santo Agostinho. Ipsi erit iudex causae tue, qui modo est testis vitae tue. Será juiz da tua causa o que agora é testemunha da tua vida.
Aos cristãos condenados, dirá especialmente as palavras de São Mateus. Isto é, se as graças que a vós concedi as tivera dispensado aos turcos ou aos idólatras, eles já teriam feito penitência dos seus pecados. Porém, vós não tendes posto fim às vossas culpas, senão com a morte. E então porá ante a sua mesma face e mostrará às gentes as suas maldades ocultas. Então tudo será revelado. Às vezes, por analogia, falamos isso, né? Que passará toda a nossa vida como um filme no dia, não é, do último juízo, e de fato todos assistirão. Então, por isso que nós devemos levar uma vida séria, reta e justa, porque tudo será passado nesse grande dia. Então, muitos, não é, ficarão espantados. Então, porá ante a sua mesma face e mostrará às gentes, a todos, as suas maldades ocultas. Descobrirá todas as suas abominações, todas as suas injustiças e crueldades ocultas. Manifestarei aos réprobos todos os seus pecados. Depois, a sentença dos escolhidos e dos réprobos. São Bernardo diz que primeiro escutarão os escolhidos a sua sentença, destinando-os para a glória do paraíso, para que seja maior a pena dos réprobos, vendo o muito que perderam. Então, primeiro serão julgados aqueles que serão salvos, e aqueles que serão condenados ficarão assistindo e vendo tudo que eles perderam. Vinde benditos de meu Pai, tomar posse do reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Bendirá todas as lágrimas que derramaram, doendo-se das culpas, todas as suas obras boas, as suas orações, as suas mortificações e comunhões, sobretudo as penas de sua paixão e o sangue derramado pela sua salvação. E no meio destas bênçãos entrarão no paraíso cantando hinos de louvor para louvarem a Deus eternamente. E assim será, né, depois do julgamento dos bem-aventurados. Vão todos entrando no céu cantando hinos de louvor a Deus em agradecimento, né, pela a graça alcançada da salvação eterna. Logo em seguida, pronunciará a condenação dos réprobos, dos ímpios, dos pecadores, dizendo-lhes: Discedite a me, maledicte in ignem eterno, afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno. De São Mateus, né, na tradução, apartai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno. Serão, portanto, amaldiçoados, separados da presença de Deus e enviados a arder eternamente no fogo abrasador do inferno. Santo Efrem diz também que depois dessa sentença os réprobos serão obrigados a dar um eterno adeus aos seus pais, ao paraíso, aos santos e à Virgem Maria. Então, diz Santo Efrem que nessa hora terrível, que vai todo mundo se precipitar nesse lago de fogo do inferno, não é? É o dia da despedida. Despedir-se do paraíso, do céu, dos santos, né? Dos familiares e também de Nossa Senhora. Né? E vai ser aquele choro terrível. Em seguida se abrirá um abismo no meio do vale de Josafá, e os infelizes réprobos nele serão sepultados, e logo se fechará aquela boca para sempre. Maldito o pecado, a que fim tão triste tens que conduzir a seu tempo tantas almas remidas com o sangue precioso de Jesus Cristo. Há almas desventuradas, às quais está reservado um fim tão triste e lamentável. Muitas almas de batizados, de pessoas que comungaram muitas vezes, que foram à missa, muitas vezes até rezaram, mas depois se desviaram. Tantas pessoas ali condenadas, e pagãos, pessoas também que não são batizadas,
hereges, protestantes, maçons, comunistas, esquerdistas, né? Já vai para o lado certo, para a esquerda, né? para o lago de fogo terrível. Então rezemos, façamos penitência, levemos a sério a nossa vida católica, não esquecer nunca da devoção a Nossa Senhora, né? Como diz o próprio Santo Afonso, quem reza se salva, quem não reza se condena. Vida de oração, vida de sacramentos, quando possível, claro, às vezes nem sempre encontramos a missa católica, sacerdotes verdadeiros, sacramentos não verdadeiros, legítimos, mas quando possível, nem que seja uma vez ao ano, comungar, confessar, levar uma vida de oração, fugir das ocasiões de pecado e ter grande devoção a Maria, rezar o terço, o rosário todos os dias, fazer a consagração a ela, segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort, que está no Tratado da Verdadeira Devoção ali, né? Ler livros sobre a vida de Nossa Senhora todos os dias, pedir a ela que nos salve, ela que vai estar do lado direito, lá no dia do julgamento. Então, quem aqui recorreu a ela sempre, quem foi o seu filho devoto, seu fiel escravo, seu fiel seguidor nessa vida, com certeza no dia terrível do juízo, essa grande advogada irá interceder por nós. Então, confiança. Excelência, eu ainda levo uma vida de pecados, eu pratico coisas horríveis, crimes abomináveis, eu acho que eu não tenho mais salvação, minha vida inteira foi uma vida de crimes e de pecados, eu não me converti ainda, e nem acho que consigo me converter. Tudo isso é ilusão diabólica. Enquanto ainda temos vida, né, enquanto vida tiver, temos que ter esperança e confiança em Deus e no Senhor. Recorrer a Nossa Senhora, mesmo os grandes pecadores. Às vezes basta rezar um terço na vida e alcançar a nossa salvação. Levar uma vida séria de penitência até a hora da nossa morte. E não acreditar nesse canto diabólico de Satanás, de que não há esperança, não há salvação, eu não consigo me converter, eu não consigo superar determinado vício, eu não consigo parar de cometer pecados graves, ou mesmo de pecados veniais, repetidos, eu não consigo superar determinada imperfeição. Tudo isso é algo diabólico. Aqui nesse mundo, com a intercessão de Nossa Senhora, a intercessão dos santos, com oração diária e sacramentos, conseguimos fazer grandes coisas, imitar a Nosso Senhor de maneira perfeitíssima, Nossa Senhora também, os santos conseguiram, nós também conseguiremos. Ave Maria Puríssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.